O STF, em decisão no início do mês de dezembro, decidiu sobre as contratações de trabalhadores como pessoa jurídica. O que significa essa decisão? Quem são esses trabalhadores? Nessas decisões, o STF ele vem reafirmando que a Justiça do Trabalho deve validar a contratação de pessoa jurídica de trabalhadores que exercem atividades de prestação de serviços. Esses trabalhadores, eles são considerados hipersuficientes, né? E normalmente exercem atividades intelectuais. O que vem acontecendo, né? O STF, ele reconhece a licitude da terceirização ampla e restrita, né? Situação que, inclusive, o Supremo havia decidido em repercussão geral nos termos do tema 725. E aí é importante aqui observar, como bem tu perguntaste, o que é esse empregado hipersuficiente, que eu acho que é o cerne, né, que todos questionam dessas decisões. Esse conceito ele foi incluído lá em 2017 pela reforma trabalhista e está conceituado no artigo 444 da CLT. Ele é aquele profissional que tem diploma de nível superior e recebe até 2 vezes o limite máximo dos benefícios do INSS. Hoje está em torno de 14.174, tá? Então, assim, também é importante ponderar que são profissionais de alto grau de escolaridade, né? E remuneração expressiva. E isso vem sendo bem pontuado nessas decisões. Então, também a gente tem que observar que esses profissionais, eles são capazes, né, de uma análise esclarecida sobre a própria contratação. E nessas decisões, os próprios ministros apontam que não é obrigatório uma contratação por um vínculo de emprego, né? E outra questão que eu acho também que é bem importante observar, Ivan, é que o STF vem permitindo que as empresas ingressem, tá, diretamente com uma reclamação constitucional, que se chama esse remédio, antes que seja exaurida a jurisdição da Justiça do Trabalho. Na prática, esse remédio constitucional, tá, não poderia ser utilizado após terem sido esgotadas todos os recursos cabíveis nas instâncias anteriores, tá? Mas é um ponto bem positivo para as empresas. Não sei se eu fui Então, claro, essas mas decisões. Oi? Sim, Oi? sim. Essas decisões têm beneficiado as empresas, envolvem trabalhadores de diferentes segmentos, né? Há trabalhadores, advogados, médicos, prestadores de serviços na área de tecnologia. Então, essas decisões também foram tomadas por diferentes ministros, né? Você teve uma pluralidade de ministros que tomaram essas decisões: Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli. O que significa para você esse conjunto? O que isso sinaliza para as empresas com essas decisões que têm sido tomadas? É importante, tá? Que tem que ficar bem claro. Muitos empresários vêm questionando se essa seria uma decisão irreversível, tá? De forma alguma, como eu ponderei anteriormente, são reclamações, tá? As empresas estão entrando no momento com reclamações constitucionais. Elas não são vinculantes, tá? E é importante que a gente sempre analise caso a caso. Quais são as atividades que vão ser exercidas, a forma de trabalho, né, horário, e todas as decisões em âmbito judicial, obviamente, elas são passíveis de modificação, né? As leis são modificadas, então a gente não pode falar que um entendimento é absoluto a respeito dessa matéria. Outro ponto, inclusive a decisão há um tempo já sobre a terceirização da pessoa jurídica, que é ampla e restrita, foi julgada em caráter de repercussão geral, certo? E precisaria, né, eu digo precisaria, porque será aplicada pelas instâncias inferiores em casos idênticos. Contudo, a Justiça do Trabalho não vem aplicando, né? E nem mesmo o TST. Portanto, isso acaba sendo passível de reclamação constitucional por parte das empresas interessadas. E aí é importante aqui ponderar que, reiteradamente, agora o STF tem decidido pela licitude dos modelos de contratação de trabalho diferente da relação
empregatícia disciplinada pela CLT. É mais ou menos isso. Certo. Os advogados trabalhistas muitas vezes apontam que há risco de fraude nos processos de contratação e que a Receita Federal várias vezes tem entendido que pode haver alguma espécie de simulação para evitar recolhimento de tributos. Essa possibilidade existe? Como você avalia isso? Como é que você também orienta as empresas nesse posicionamento? Nós entendemos, tá, Ivan, que não há o que se falar numa fraude. Quando o profissional ele for contratado pela modalidade de pessoa jurídica, já que essa possibilidade, como a gente vem colocando aqui, está expressamente prevista na CLT, nos termos, né, do artigo 444. Claro que a gente tem que analisar se esses requisitos estão previstos na lei. E outro ponto também importante de ponderar aqui é que o próprio trabalhador, né, vem optando por esse tipo de contratação, né, devido ao benefício tributário que está previsto, que muitas vezes ali ele não precisa recolher o imposto de renda a 27,5%, o INSS. Então, acho que não... Então, por isso a questão do hipersuficiente, né? Que ele tem o entendimento do que está sendo posto na mesa para ele negociar. Então, a gente tem que ver, né, os dois lados. Claro. E em relação às entidades, como é que a FENAINFO tem trabalhado, como é que os sindicatos têm trabalhado nessa questão durante esse processo? Importante esse teu questionamento, tá? A FENAINFO, que é uma entidade nacional que representa as empresas do setor de tecnologia de informação, assim como no estado do Rio de Janeiro, TI representa essas empresas, né? FENAINFO, por meio do presidente Edgar Serrano, e o TI Rio, por meio do presidente Benito Paré, trabalha efetivamente nessas pautas, e lá em 2017, na época que tivemos as alterações ali da reforma trabalhista, e também quando teve essas questões da alteração da lei da terceirização, que foi, se não me engano, foi em março de 2017, nós trabalhamos no Congresso Nacional, tá? Participamos de audiências públicas, eu estava presente junto, na época, com o presidente Edgar Serrano, também tivemos reuniões no Poder Executivo com o Bruno Dalcomo, né? Então, a FENAINFO e os seus sindicatos, como o TI-Rio, trabalham efetivamente, né, junto, acompanhando os projetos de leis e na alteração das normas. Então, esse trabalho das entidades é muito importante, porque, né, uma empresa, apenas uma empresa não teria efetividade de fazer essa interlocução com o poder público. Ok. Como você falou lá atrás, cada caso é um caso, né? As empresas têm que analisar individualmente a sua situação para poder tomar as decisões. Então, qual seria o que se aconselha para as empresas como se posicionar perante essas decisões do STF? Essa pergunta, Ivan, é bem importante. Em face das divergências, tá, dos tribunais regionais, do próprio TST, mesmo diante da recente pacificação do STF, dessas decisões que vem saindo agora, a gente orienta, tá, que as empresas, como eu acho que eu até comentei anteriormente, analisem caso a caso quais as condições da relação de trabalho, características da atividade, né, os aspectos antes de entabular o contrato entre as partes, até porque os próprios juízes, né, lá da primeira instância, eles têm certa resistência em aceitar esse entendimento da hipersuficiência. Na verdade, está claro, né? E, então, por isso que muitas vezes acaba indo parar na Suprema Corte. Tá? Mas também pontuo que essas decisões são de extrema relevância para desburocratizar as relações de trabalho, permitem que os próprios profissionais negociem com maior liberdade os contratos de prestação de serviço. Então, a gente também pode dizer que essas decisões, né, a gente percebe uma forte tendência da Corte Suprema em validar as escolhas feitas pelos profissionais mais instruídos e com melhor remuneração.
Então, acho que é um caminho importante para as empresas e para os próprios profissionais.